Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a Tia Kelly e hoje nós estamos aqui para trazer para você a pré-aula do maternal, tá? A turminha aí de 3 a 4 anos. Se você é professor dessa turma e trabalha com maternal usando a revista da CPAD, fique conosco até o final, pois vamos estar passando algumas dicas para vocês. A nossa lição hoje é a lição número 5, que traz por título A História de uma Amiga. Nessa lição aqui nós temos o objetivo, professor, de que os alunos eles vivam de modo a atrair os seus amigos para Cristo e que os não salvos decidam recebê-lo como Senhor. Então aqui o objetivo é que os nossos alunos aprendam, a fazer com que os outros coleguinhas também desejem a Cristo. E se porventura tem um aluno ali que não serve ao Senhor, ele tenha vontade de servir ao Senhor, pelas amizades que já servem ao Senhor, amém? Assim como aconteceu com Ruth e Noemi. A nossa leitura bíblica está lá no livro de Ruth, capítulo 1 e 2. É importante você ler todo o capítulo, todo o livro de Ruth, para você entender toda a história, tá? É um livro pequeno, curto, de fácil entendimento. Então aqui você vai preparar essa aula com muito amor e carinho e receber as suas crianças com toda alegria, todo entusiasmo, para você estar trabalhando esta lição que é muito gostosa de ser trabalhada. Então, meus amados, comece a sua aula com as crianças só fazendo uma oração. E nesta oração, faça uma oração de agradecimento a Deus pelos amigos que cada um deles tem. É importante você já fazer a oração de acordo com o que você vai ser trabalhado na lição, tá bom? A nossa frase do dia para você, professor, está escrita assim, ó. Se a nossa vida, assim como a vida de Noemi, for um sermão vivente, as pessoas à nossa volta decidirão que o teu Deus será o Deus deles, O que quer dizer? Quer dizer que se você vive o que você prega, se você vive o que você fala, as pessoas à sua volta vão querer servir ao mesmo Deus que você serve. Então, nós devemos ser um exemplo de alguém que serve ao Senhor verdadeiramente e as pessoas à nossa volta, vão desejar o mesmo Deus. Assim como aconteceu com Ruth e Noemi. Ruth, ela sendo nora de Noemi, ela viu que ela era uma mulher que servia um Deus verdadeiro. Ela conhecia o caráter dela, por isso que quando ela então perde o seu marido, ela reconhece que ela não pode voltar atrás, ela não pode voltar àquela velha vida, pois ela havia conhecido aquele que tinha a vida eterna, Ela havia conhecido um Deus verdadeiro. Então, se nós verdadeiramente viver para a glória de Deus, as pessoas à nossa volta vão ansiar esse Deus também. Amém? Para guardar no coração com os pequeninos, o versículo lá em Ruth 1, verso 16, que diz assim, ó. O seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Bem simples, você pode trabalhar com as crianças produzindo aí um cartaz, colocando as imagens que você já vai estar trabalhando na lição e lendo com eles o versículo. É importante você sempre ler na Bíblia primeiro, depois você faz a memorização com elas, pode ser cantando, pode ser repetindo mais de uma vez, para que elas entendam. Ou você pode usar, então, essa parte do guardar no coração na hora da história. Quando você estiver contando a história, que chegar na parte onde Noemi fala para suas noras irem embora e Ruth então decide a ficar com ela, Ruth então fala isso para Noemi, O seu Deus é o meu Deus. Então você pode frisar com as crianças, o que é que ela falou? O seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus. Fala de novo, aí você pode repetir várias vezes na hora então da contação de história e as crianças vão guardar no coração, ok? E aí você deve explicar para elas que antes, a Ruth, ela não conhecia a Deus, ela não servia ao Deus que nós servimos, ela servia aos falsos deuses, aos deuses pagãos, mas que quando ela conheceu Noemi, ela viu que Noemi era uma mulher que confiava em um Deus que protegia e abençoava ela. Então ela descobriu que só existia um único Deus verdadeiro, que era o Deus de Noemi. Por isso que ela falou, Noemi, o seu Deus é o meu Deus, será o meu Deus. Eu não posso servir outro Deus, eu vou servir o seu Deus. Então você explica para suas crianças, ok? E aí nós vamos para a contação de história.
Para a hora da contação de história, hoje eu tenho a participação especial da nossa querida tia Polly. A tia Polly gravou a aula aí com a ministração dessa lição. Ela preparou os visuais que você pode estar utilizando, visuais muito lindos e fáceis de você fazer. E eu vou deixar o vídeo à parte dela aí, mostrando para vocês, então, como trabalhar a história com as crianças. E ela vai mostrar também como foi que ela fez o visual. Então, primeiro vai vir a parte dela contando a ministração e em seguida vem a parte dela mostrando para vocês como foi que ela fez os visuais. Outra sugestão, você pode também utilizar assim, ó, fazer balões dos personagens, tá? Pega balão, faz um de Noemi, faz um do Elimeleque, faz um dos filhos, né? Primeiro, é muito simples, só você pegar um balão, amarra um tecido, um TNT aqui na cabeça, tá? Aqui no balão, vai simbolizar eles. Ó, aqui eu fiz Noemi e o seu esposo Elimeleque, só para vocês verem. Vocês podem fazer tudo com balão, que é bem simples, as crianças vão gostar. E aí, na hora de você contar a história, né, você conta o quê? Que eles partiram, então ela foi, né, com os seus 2 filhos, você vai fazer os outros 2, coloca as crianças para segurar, se você desejar. Aí você vai contar a história, que depois, então, eles casaram, aí você faz mais 2, então, para simbolizar as noras, você pode fazer na hora, vai conversando e fazendo, marrando aqui, fazendo o olho, a boca, que as crianças amam ver você fazendo isso ali. E aí você conta a história. Aí, o que é interessante? Na hora que você falar que Elimeleque morreu, sabe o que você pode fazer? Você pode estourar o balão. Você fala, olha, mas algo triste aconteceu. Ele então morreu. E aí você estoura o balão. Ele morreu, agora já não tem mais o seu esposo. Ficou só ela, os seus filhos e as noras. Aí você fica com os outros balões. Aí na hora que fala que os meninos morreu, você estoura o balão também dos meninos, dos filhos dela, e fica só as 3 mulheres. Aí você pode falar então o quê? Que aí depois a órfã voltou para sua terra, você põe a órfã de lado e as 2 então ficou juntos e você vai contar a história. É uma forma simples de você fazer usando balões, tá? Você pode usar essa opção ou pode usar a opção da tia Polly, que também tá muito legal, que eu amei, tá lindo, lindo, lindo. Tenho certeza que vocês também vão gostar, ok? Então aí é a ideia que eu trago para vocês. Fique agora com o vídeo da tia Polly, tá bom? Olá, crianças, a paz do Senhor, tia Polly por aqui, passando para ensinar hoje uma leitura muito bíblica para vocês, que está no livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo 2. Essa história é uma das mais belas histórias que a Bíblia tem, né? E ela fala de um laço de amor, laço familiar, tá? União entre 2 pessoas muito queridas, tá bom? Vamos para a história? Bom, crianças, então olha só, a nossa história compõe Noemi e Elimeleque, tá? Que é o seu esposo. E essa família tinha 2 filhos, que era Malom e o Quilion, certo? Que eram os 2 filhos que eles tinham. Noemi e Elimeleque era uma família muito feliz, certo? Eles eram pessoas realizadas, porque eles tinham muitos filhos, né? 2 filhos. E um certo tempo, o seu esposo Elimeleque, ele faleceu. Isso, ele foi morar com o Papai do Céu, tá bom? E aí só ficou Noemi e os seus 2 filhos, ok? Com o passar do tempo, os seus 2 filhos casaram, certo? Um casou com uma mulher que chamava Orfa e o outro casou com Ruth. Isso mesmo, Orfa e Ruth. Também, com o passar do tempo, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, morreram, ok? E ficaram somente Noemi e Orfa e Ruth ao lado de Noemi. Elas ficaram tristes, sim, por ter perdido os maridos, né? Mas ficaram juntas. Noemi não morava nessa terra,
ela morava em uma outra terra, tá? E naquela época, as pessoas, quando passavam necessidade de produzir alimentos, eles iam para outra terra. Então, de repente, Orfa e Ruth falaram para Noemi: precisamos procurar alimento, local para se sobreviver. Então, Noemi disse para as duas que eram para elas voltarem para sua terra natal, ok? Só que Orfa pensou: o quê? Não vou ficar junto com a minha sogra, não. Eu vou embora, voltar para minha terra, vou adorar os meus ídolos, porque Orfa, ela era de uma região onde as pessoas adoravam outros deuses, certo? Então, Orfa se despediu de Noemi e foi para sua outra terra, para a terra dos seus pais. E aí ficou Noemi e Ruth. Então, olha só que coisa mais linda que Ruth falou para Noemi, que ela não ia deixar ela. Onde ela for, ela iria. Onde Noemi fosse, Ruth iria. Onde Noemi dormisse, Ruth dormiria. Os parentes de Noemi seriam também os parentes de Ruth. E o Deus de Noemi seria também o Deus de Ruth. Olha só que coisa maravilhosa. Ruth não abandonou Noemi, certo? E aí, o que elas fizeram? Elas voltaram para a terra onde Noemi morava, onde era a terra de Noemi. Com o passar do tempo, elas chegaram lá e viram que estava tendo o momento da colheita. E aí, o que Ruth fez? Para não deixar Noemi com fome, ela foi para os campos pegar os grãos de cevada que ficava na beira do caminho, certo? E lá, pegando os grãos na beira do caminho, da terra desse rapaz de verde aí, sabe quem que é esse rapaz de verde? É o Boaz. O Boaz, ele era parente primo da Noemi, certo? Parente bem distante, mas era parente. E aí, Ruth chegou em Noemi e disse: estou pegando os grãos na terra de um moço chamado Boaz. E aí, Noemi, entendeu que aquele era o guardado do Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Ruth ficou muito feliz por ter ajudado a sustentar a família e se casou com Boaz e teve uma grande família. Noemi ficou muito satisfeita. Por quê? Porque a família dela estava de volta novamente. Amém? Sabe, crianças, o que a tia Polly hoje quer ensinar para vocês é que Deus, ele tem um jeito de cuidar de cada um de nós. Somente temos que obedecer, ok? E o versículo para nós memorizarmos a respeito dessa história que fala assim, ó. Que está lá no livro de Ruth 1, capítulo 1, versículo 16. Se o seu Deus será o meu Deus. O que nós podemos observar? Que nós temos que viver da maneira correta e que as outras pessoas, elas nos influenciam, nos incentivam. Então, hoje, coloque a mão no teu coração e agradeça a Deus por você servir a Deus, ok? E eu gostaria que todos fizessem uma linda oração em agradecimento ao Papai do Céu. Vamos com a tia Polly? Todo mundo feche os olhos. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta linda mensagem, por essa linda história. Quero, Senhor, agradecer por todos, guardar todos o papai e a mamãe, todos os meus parentes, todos os meus amigos. Façam, Senhor, que a partir de hoje eu seja um exemplo para todos aqueles que vivem ao meu redor,
os meus amiguinhos, meus colegas, os meus primos. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Olá, tios e tias. Tia Polly passando aqui para mostrar hoje o recurso que eu utilizei, que eu fiz uma caixa. Não me lembro que caixa de papelão é essa. Tem muito tempo que eu fiz, que é uma caixa que eu conto a história, certo? Eu encapei ela, ó, dos lados, aqui no fundo, tá bom? Aí, ó, nós abrimos aqui. Essa parte aqui eu fiz com velcro, tá, ó? Porque a gente pode colocar um outro visual. Até esse aqui das estrelas fala sobre... Pensei que tava gravando. O visual das estrelas é onde Deus fala com Abraão, né? Para ele olhar para as estrelas e ver se ele conseguia contar as estrelas. Então, essa parte aqui, ó, vocês podem estar confeccionando, né? É uma folha de EVA e eu só coloquei velcro. Aqui embaixo, ó, eu coloquei um EVA grande, verde, para simbolizar tipo grama. Coloquei aqui aquelas espumas de sofá ou colchão velho, né? Que são menores. Aí fiz alguns recursos, ó, assim, que são os palitinhos, né? Umas graminhas, ó, que pode colocar atrás. Fiz esse recurso aqui, que é das 3 árvores, né? Os 3 tipos de árvores, ó, colado com palito, que eu posso estar retirando o palito, posso estar colocando, por exemplo, se eu quiser colocar ela na parede, dá para colocar também, certo? Ó, a árvore, tá? Aí eu fiz aqui essa graminha com essas pedrinhas, fixado também do mesmo jeito, ó, com palitinhos. Aí dá para colocar assim. Aí vocês podem variar, ó. Fiz essa daqui eu não coloquei palito, mas tem o suporte de colocar. Ó, pode estar apoiando assim, né? E os nossos personagens, o que eu fiz? Eu peguei copinho de iogurte, imprimi as imagens e colei com fita, tá? Eu colei com fita crepe, para que depois eu possa reutilizar eles em uma outra oportunidade. Vou estar disponibilizando para vocês o molde dessas imagens, tá? Que é o que conta a nossa história. Até esse aqui também emborcado, ó. Que conta a nossa história, que são os personagens da história de hoje. E aí, eu queria uma Noemi mais alegre. Mais alegre, mais feliz. E também uma Ruth, né? Desculpa. Uma Ruth que tivesse pegando os trigos. Aí, eu achei essa imagem aqui. E também o Boaz. E aí, eu achei esse Boaz no campo, tá? Que eu achei muito bonitinho. Vou estar deixando para vocês, disponibilizando também para vocês, tá bom? Ok? Brigadão, cheiro, cheiro. Meus amados, assistiu aí? Vocês viram que a sugestão que a Tia Polly deixou pra vocês? Sensacional, gostei demais. Tenho certeza que vocês também amaram, gostaram. Inclusive, eu quero pedir pra vocês também se inscreverem no canal dela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês se inscreverem, ok? Lembrando que todo esse material, a gente vai estar também no nosso grupo do Telegram. Tem o grupo do Telegram do Maternal, então vem fazer parte. Aqui embaixo vai ter o link também do grupo do Maternal. É só você clicar e entrar para o nosso grupo para receber todas essas sugestões. Ali eu deixo sugestões de corinho para essa lição e deixo os arquivos que nós usamos nesta aula. E vou deixar um arquivo também extra de um material que alguém fez sobre essa história de Ruth e Noemi, que vocês podem ler, tem tarefas ali que vocês podem utilizar com as crianças se vocês desejarem. Não sei, não lembro de quem é a autoria, mas tem um arquivo para essa lição que eu vou mandar lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, meus amados, aí essas são as sugestões. No final, depois de você ministrar, o que você pode fazer para as crianças? Você pode fazer, então, uma Ruth e uma Noemi de balão. Você pode levar o balão e falar para eles fazerem. Na verdade, você não vai fazer, vai falar para eles fazerem. Você leva pincel atômico e manda as crianças desenhar. Fala, vamos fazer aqui Noemi? E aí elas vão encher o balão, não enche demais, senão vai estourar. E coloca elas mesmas para desenhar. Você pode levar um tecido e amarrar na cabeça delas,
para ficar desse jeito. Um tecido, um TNT que é bem barato, ou papel, aquele papel crepom também, você pode colocar um papel aqui e amarrar, pode usar uma liguinha, uma tirinha, uma linha, tá? E você vai prender ou mesmo uma fita e você prende e faz as duas. Você pode falar para eles fazerem a Ruth e a Noemi para levarem para casa. Eu tenho certeza que elas vão amar, amém? Então essas aí são as nossas ideias para hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa o joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos vemos na próxima semana com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe vocês.